Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém. Queria primeiramente agradecer cada um pela presença aqui nessa manhã, né? Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, né? Nesse esforço de estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu queria pedir o pastor Toninho, né? Para estar iniciando com a oração, fazendo a oração de abertura, para que Deus possa estar nos guiando em mais este momento. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pelo dom da vida, por mais esse dia maravilhoso, Pai, e por este momento em que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, através da internet, reunidos para meditarmos um pouco mais na Tua palavra. Pai amado, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade total para ministrar aos nossos corações. Usa, Senhor, os professores de uma maneira poderosa, Pai, e torna os nossos ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda a força contrária e abençoamos os nossos irmãos nesta manhã, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. E hoje, né, mais uma vez, o professor Reinaldo, a professora Valéria vão estar aí falando, né, ensinando, né, ministrando aos nossos corações aí. Eu já queria passar a palavra para o irmão Reinaldo, professor Reinaldo, para que ele possa iniciar aí, tá certo? E logo depois eu vou passar o resultado do sorteio dos participantes da semana passada. E eu queria só falar o seguinte, que a gente está com planejamento de mudar o sorteio. Ao invés de somente aqueles que participam no chat do sorteio, a gente quer que todos que estejam presentes estejam participando também. Então, a gente vai estender a todos que estão presentes aí para participar desse sorteio e desses vídeos. Amém? Então, professor Reinaldo, a palavra está com você aí. Amém? Amém, Rafael. Bom dia, irmãos, pastor todos. Rafael, vai liberar para mim aqui, compartilhar? Ou você eu estou passa, sem acesso a nada aqui, a minha tela está toda em branco. O Toninho vai fazer isso para você aí. Fazendo favor, Toninho. Irmão Toninho. Já está liberado, você está como co-anfitrião. É porque não está aparecendo aquela... Na outra ocasião aparecia, né? Compartilhar a tela e tal, não está aparecendo nada aqui. Tá, então eu vou compartilhar por aqui. Fazendo Você favor. quer que compartilhe a... PowerPoint. Tá. Tá conseguindo visualizar? Sim. É essa, irmão Reinaldo? Ver se eu consigo aumentar a tela aqui. Foi. Vamos lá. O áudio tá legal? Tudo certinho, né? Tá. Ok, irmãos. Então, vamos lá. Nós vamos dar sequência, irmãos. Ok. Então, vamos lá, amém. Nós vamos dar sequência, né? A partir de hoje, em uma revista que o departamento, né, da Escola Bíblica já utilizou. Pode ir descendo, irmão Toninho, fazendo favor. Já utilizou, que é a revista, né, que tem o título Transformados pela Renovação do Entendimento. O departamento da nossa igreja já utilizou essa revista. Eu não tinha utilizado ainda, mas alguns irmãos, alguns até citaram que foi uma das melhores revistas, né, já utilizadas pelo departamento. E a partir daí, dando uma série, né, porque ela é seriada e trabalha, né, no caso, abordando o livro de Romanos, sobretudo o capítulo 12, né, e os 2 primeiros versículos
O livro de Romanos em si já é, né, um evangelho ali completo, vamos dizer assim, e os 2 primeiros versículos também é um evangelho. Eu costumo dizer que é um evangelho dentro do evangelho, né? Então, tem uma reflexão muito grande ali para nós e de uma abordagem, uma profundidade muito grande. Então, a revista que nós vamos estar começando a trabalhar a partir de hoje, na nossa EBD Online, é uma revista, né, que já foi utilizada e ela utiliza, né, vamos dizer assim, como base o livro de Romanos, sobretudo aí o capítulo 12 e os 2 primeiros versículos. Nós vamos dar sequência, então, na primeira lição, e aí eu coloquei aqui, né, alguns tópicos, né, que vão ser abordados, vamos dizer assim, os tópicos principais, né, que vai ser abordado na lição 1, que tem o título Fundamento da Transformação Espiritual. E aí os subtítulos, né, os subtópicos que nós vamos estar abordando também, que vai ser qual é o principal alvo da vida cristã. E aí já nos traz uma revelação, né? O livro de Romanos tem uma dinâmica, uma didática bem interessante, porque o apóstolo Paulo trabalha com perguntas, né, e respostas, então ele traz uma reflexão muito grande, né, para nós. E aí a apostila já começa, né, com a primeira pergunta. O segundo tópico que nós vamos abordar é o caminho da transformação espiritual. Então, nós vamos ver aí o que a Bíblia aborda, o que a Bíblia traz para nós em relação a qual caminho que nós devemos seguir, qual caminho nós devemos procurar para obtermos aí uma mudança, né? Uma transformação, uma reorientação, sobretudo do ponto de vista digno o Evangelho. E aí, irmãos, pode descer, irmão Toninho, fazendo favor. Amém. Então, o livro de Romanos em si, né, só fazendo a exposição rápida, ele é escrito numa ocasião bem interessante, né? O apóstolo Paulo ele se encontrava em Corinto, e ele, dentro das suas viagens missionárias, né, ele estava preparando para a terceira viagem missionária, aonde ele ia para a Espanha, né? A Bíblia fala a respeito disso, capítulo 1 e capítulo 15. O livro de Romanos ele é composto por 16 capítulos. Vou fazer o sonho E dela, como que é um era livro eu muito estudar no profundo, IF. né? Ele traz uma revelação bem reflexiva, tanto no passado como hoje, né? Para nós, a palavra de Deus ela se renova a cada dia, e a aplicação prática, né? Sobretudo a partir do capítulo 2, que o apóstolo Paulo traz, né? Tem todo sentido para nós, né? Como tinha sentido também, né? Para a igreja de Roma, que na ocasião não foi uma igreja fundada por Paulo ou por Pedro, né? Ou apóstolos de Paulo, foi uma igreja que foi fundada por judeus e pessoas gentios ou pessoas que foram até convertidas, né? Judeus que foram convertidos também ao cristianismo, mas no decorrer, né, da criação da igreja, no desenvolvimento, havia algumas, vamos dizer assim, dissensões, alguns comportamentos, amém, irmão Toninho? Ficou ótimo agora, diminuiu um pouquinho, que faziam ou remetiam, né, aquele povo mais com foco na lei, vamos dizer assim. E o apóstolo Paulo, né, como a gente percebe, né, nas suas cartas, diferente um pouco, né, em uma determinada parte, até com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ele foca na circuncisão do coração, né? Então, ele pega toda aquela parte onde ele destaca, né, irmãos, isso é importante, mas a prática é mais importante. E quando a gente, né, promove uma mudança, essa mudança ela não pode ser baseada só na lei, ela tem que ser baseada na prática, naquilo que nós devemos fazer, aquilo que Deus espera que nós façamos. E essas mudanças, ela vem da mente, ela vem do coração. Então, ele fica ali praticamente nos 11, né, primeiros capítulos, batendo nessa tecla no sentido de trazendo, né, fazendo um comparativo em relação à lei, sim,
mas a partir do capítulo 12, ele já entra ali, eu costumo dizer, até como um desenho, ele redesenha, né? Eu vou mostrar para vocês, né, como se fosse assim, ele falar, vamos dizer assim, é como se trabalhasse, a partir, até o capítulo 11, né? Eu vou estar instruindo vocês ali em relação à lei, mas em relação ao comportamento, em relação ao que vocês fazem, e o que Deus espera com que vocês façam, e a partir do capítulo 12, agora, eu vou desenhar novamente aqui, através de uma aplicação prática, o que Deus espera de vocês, né? O que Deus espera do comportamento, do coração de vocês, das atitudes de vocês. Então, o capítulo 12 em si, ele já é, né, eu considero, um evangelho dentro do evangelho, e também aí os 2 primeiros versículos, né? O objetivo da nossa lição, nós transcrevemos, irmãos, a revista, né, a nossa apresentação. Então, de forma com que, né, se ocorrer que algum irmão até tenha, né, essa revista, queira pegar e tal, e quiser fazer o acompanhamento, tem irmãos que gostam de fazer o acompanhamento, está transcrito aqui. Então, nós colocamos aqui exatamente o que está abordando na revista, para a gente poder fazer um acompanhamento. Você aí, né, também, se tiver a revista, pode estar fazendo acompanhamento, e a mesma coisa vai estar aqui no material. Então, aí na nossa revista, né, nessa revista, ela tem um objetivo, né, da lição, que é entender que a verdadeira transformação espiritual, ela acontece de dentro para fora. E a gente vai ver essa ênfase no capítulo 12, onde eu falei anteriormente. Quer dizer, a partir desse capítulo, né, ele já mostra uma visão totalmente prática em relação à atitude do verdadeiro cristão, em relação à necessidade da sua transformação de caráter, a sua transformação espiritual, acontecendo do mente para fora, ou seja, de dentro para fora. A revista também traz aí como texto bíblico básico, né, de introdução, Romanos 8, 29. Está transcrito aí também, né? Se os irmãos quiserem acompanhar, podem acompanhar. Ou quem quiser abrir também, mas está transcrito aí. Então, vamos lá. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto básico, estou conferindo o horário aqui, então esse texto básico aí de introdução, ele já é muito reflexivo também, né? Por quê? Porque aí, ó, ele já faz menção, pois aqueles, quem são aqueles? Né? Somos nós. De antemão dá a ideia de que já foi antes, né? Conheceu, né? Também os predestinou. Então, quem nos conheceu? Deus, né? Ele nos conheceu, ou nos conhecia, né? Antes mesmo de nós, né, virmos ao mundo. Ele já nos conhecia quando nós éramos, então, inimigos dele, né? Ainda mais, e aí ele já tinha nos predestinados quando nós éramos seu inimigo, né? Ou seus inimigos. E lá atrás, ele já tinha nos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que Jesus, né, fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós somos irmãos de Jesus, somos co-herdeiros, né? E a partir do momento que aceitamos aí a Jesus como Senhor, né, primeiramente, e posteriormente como Salvador, nós somos considerados filhos de Deus, consequentemente aí, irmãos também de Jesus. Então, aqui já tem aí uma introdução profética para nós. Pode passar, irmão Toninho, por favor. E aí a referência da qual vai ser utilizada aí, ou nós utilizaremos em toda a revista, Romanos 12, versículo 2, né, capítulo 12. Abre para nós, irmão Toninho, fazendo favor. Só abrir aí do lado, irmão Toninho, fazendo favor. Isso, amém. Vamos até ler o primeiro, eu destaquei o segundo versículo, mas vamos ler o primeiro também. Vamos lá. Algum irmão gostaria de ler para nós?
Se quiser, pode ficar à vontade aí, nos ajude na aula. Tem que habilitar o áudio. Se alguém for ler, é só você habilitar o seu áudio aí. Eu vou ler, então. Amém. Fazendo favor, obrigado. Eliana. E não sede Amém. conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Eliana. E aí eu vou ler o primeiro também, né? Só para a gente poder completar. Então vamos lá, ó. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha como é que a partir do capítulo 12, né, já muda, né, a dinâmica, vamos dizer assim, da carta, já muda totalmente. Ele já começa, rogo-vos, né, quer dizer, rogo-vos humildemente, peço-vos então, irmãos, humildemente, né, que pela compaixão, tem algumas traduções que trazem até a referência à misericórdia, né, que pelas misericórdias de Deus, sumiu para mim a apresentação aqui agora, irmão Toninho. Amém. Então, rogo, peço humildemente, irmãos, mas aí sumiu a apresentação. Isso, obrigado, irmão Toninho. Rogo-vos, né, peço humildemente, pois então, irmãos, que pela compaixão, algumas traduções têm misericórdia, né, traz aí a misericórdia, pela misericórdia de Deus, que vocês se apresentem, né, os vossos corpos como sacrifício vivo, fazendo a referência lá do Antigo Testamento, né, onde o sumo sacerdote apresentava, né, o sacrifício, o cordeiro ali, as partes, queimava, né, algumas partes, e aí subia, né, aquele cheiro agradável a Deus. Aí ele faz uma menção em relação a isso. Então, lá no passado, era feito o sacrifício, né, com os animais. Agora, irmão, todo o sentido, ou o que traz a razão, o que tem sentido agora para nós, é com que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício santo, né? Ou seja, consagrado a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que tem todo sentido. E para nós tem todo sentido, né, irmãos? Porque teve para eles no passado e traz para nós agora, né, essa reflexão de que tem todo sentido para nós hoje. Porque o que, que tem sentido? É com que nós ofereçamos, né, diariamente, e aí não só, né, ocasionalmente, mas diariamente, o culto, né, racional a Deus, é aquele culto, né, que vem através da conscientização cristã, que vem através da mudança de entendimento, da mudança da renovação. E aí pega no versículo 2, e não sedes conformados com este mundo. Né? E aí eu trago, né, como toda a carta, perguntas e respostas, né, bem, sim, né, o versículo 2 ele começa, ó, e não sedes conformados com este mundo. Irmão Reinaldo, seu som sumiu, a gente não está conseguindo ouvir. Irmão Reinaldo. Pastora Luciana, paz. O irmão Reinaldo está tendo uma dificuldade com o som. Caiu, voltou, Agora irmão. voltou. Caiu a conexão, voltou, parece que deu um problema aqui na Amém. internet. Tá ok? Agora? Ok, agora está ok. Voltou? Amém.
Congelou de novo, irmão. Como é que era, né, esse mundo? Será que esse mundo mudou? Ok. Se nós quisermos saber como é que já era na época, né, à luz da revelação da Bíblia, Bom, acho que a conexão do irmão Reinaldo está com algum probleminha lá. Então, enquanto ele consegue se conectar lá de novo, a gente vai dando sequência aqui. Vocês estão ouvindo bem aí? Está ouvindo bem, pastora Luciana? Amém. Glória a Deus. Voltou, irmão Toninho. Ah, voltou. Isso. Então, vamos lá. Ok. Voltou aqui. Pode seguir, meu irmão. Né, irreconciliáveis, sem moral. Então, capítulo 1, depois os irmãos dão uma olhada, que o apóstolo Paulo ele faz menção a respeito disso. Ó, não se conformem com esse mundo. E por que não se conformem com esse mundo? O primeiro capítulo de Romanos fala a respeito de como é que era o mundo. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Irmãos, o mundo mudou em relação a essa menção, né, que o apóstolo Paulo faz e traz para nós aqui nessa reflexão dessa manhã? O mundo mudou de lá para cá? O que os irmãos acham? Abre aí o microfone. Não mudou. O que os irmãos acham? Exatamente. Então, a maldade, né, foi multiplicando, as iniquidades se multiplicaram. O capítulo 1, ele traz ali exatamente uma lista de problemas que, na ocasião, aquele povo já fazia e o mundo já fazia. Mas uma reorientação, ó, sejam reorientados, modifiquem, né? Pensem diferente, vocês vão ter que agir de forma diferente, vocês vão ter que promover uma mudança profunda. E essa mudança, ela tem que vir da renovação. Renovação de quê? Daquilo que você compreendeu, daquilo que tem sentido para você, daquilo que tem sentido para a palavra, daquilo que tem sentido com as leis de Deus e que, né, coincide com as leis de Deus. Para que vocês experimenteis, né? Tá falando aí, ó, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí outra reflexão também, ó. Quer dizer, tem coisas que são boas, mas não são agradáveis, não são perfeitas e nem fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida. Já tem coisas que são boas e agradáveis, mas também não são perfeitas, não fazem parte da vontade de Deus para nossas vidas. E aí, o que nós devemos focar? Naquilo que é bom, sim, naquilo que é agradável também, e naquilo que traz aí a perfeita, né, ou que faz a perfeita vontade de Deus. Pode voltar, irmão Toninho, fazendo um favor, para a apresentação. PDF. Isso. Pode descer. Amém. Pode subir só mais um pouquinho. Amém. Então, irmãos, a mensagem cristã que se prega hoje, em sua maioria, ela enfatiza, né, a prosperidade e o receber bênçãos. Esta é uma abordagem que acaba focalizando, né, o homem e não o propósito eterno de Deus, que é sermos como a imagem de seu Filho, né, a imagem de Jesus. E aí eu até destaquei essa questão, né, de que muitas, até hoje, muitas igrejas, muitas pessoas acabam enfatizando prosperidade e recebimento. Eu já até falei isso em outra aula, que Deus não tem problema nenhum com o dinheiro, né? Inclusive, lá em Deuteronômio 8, e se não me falha a memória, versículo 18, fala a respeito, eu gosto muito, inclusive, desse versículo, que fala a respeito disso, né? Que nós devemos, né, buscar a Deus
porque é Ele que nos dá força para adquirir poder. E aí essa referência de poder lá está se tratando em riquezas, né? Então, quer dizer, é Ele que nos dá condição, é Ele que nos dá força para poder nós recebermos bênçãos, prosperidades, riquezas, né? Lá em Deuteronômio, irmãos que quiserem anotar, Deuteronômio 8:18. Dando sequência, é por isto que todo tempo e a todo tempo devemos lembrar das palavras de Jesus Cristo, que é: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí, né, um outro destaque importante. Todas estas coisas, né, se faz menção em relação a estas coisas, significa que essas coisas elas estão sendo mencionadas também no capítulo 6. E aí, se os irmãos lerem um pouco acima, vai estar falando que coisas são essas. E aí, não só essas, né, que é comida, bebida e o vestir, todas as demais coisas, ele nos acrescenta também. E aí, ó, no terceiro capítulo, né, no terceiro parágrafo, tudo na vida cristã depende do que realmente é colocado em primeiro lugar, ou seja, nada de vir antes do reino, né? Então, nós devemos focar aí aquilo que realmente, né, Jesus nos orientou, que é buscar em primeiro lugar. E ele nos acrescenta, né, todas as demais coisas, assim como a palavra de Deus já nos admite isso, né, já nos reitera, já ratifica isso em diversas passagens, em toda a Bíblia, né? Pode passar, irmão Toninho, fazendo favor. Isso. E aí, uma outra pergunta. Será que o alvo da vida cristã é parar de pecar? Será que é ganhar o galardão? Ou será servir de modelo ético espiritual para os outros? Né? É a pergunta que os irmãos, né, respondem aí. Todos esses objetivos são importantes, mas são secundários. O alvo principal é sermos como a imagem de Cristo. Terceiro parágrafo. O desejo de Deus é ter muitos filhos e filhas maduras, transformados, para alcançar esse propósito da vida cristã, para sermos moldados aí em Jesus. E aí é indispensável nos submetermos ao processo de transformação pela renovação do entendimento. É o que a gente falou lá, né, no capítulo 12, versículo 2. Então, passa a ter todo sentido, né, quando nós começamos a aplicar tudo aquilo que nós entendemos, compreendemos, né, da palavra de Deus, de forma prática, através da mudança de mente. Né? Nós passamos a ter agora um novo comportamento. E aí a nossa atitude já passa a ter toda a diferença, e já passa a fazer toda a diferença. Pode passar, irmão Toninho. E aí, para isso, antes, porém, precisamos entender que o cristão não tem como transformar-se por conta própria. É um ponto interessante. Não consegue fazer isso sozinho, né? Não consegue fazer só pensando no nosso intelecto, só pensando nos nossos conhecimentos exteriores. Isso tudo é muito bom, é ótimo, completa, né? Mas eu costumo fazer analogia como se fosse se tivesse um carro, né? Câmbio automático, sei lá, 2.0, mas o motor, por exemplo, ele é um motor que talvez tivesse com alguma falha, um problema, ou ele não é tão potente, quer dizer, não é completo. Então, nós não conseguimos, né, fazer ou promover mudanças radicais, a transformação que tem todo sentido para nós, que é essa transformação que está sendo citada no versículo 2, sozinhos, né? Como se fosse um cumprimento de regras, né? Eu faço uma lista, eu faço um passo a passo, a gente não consegue. A gente consegue a partir do momento que nós realmente compreendemos aí que essa transformação, ela acontece de dentro para fora, ela vem do alto, né? E é uma transformação espiritual, a partir daí, transformando as nossas atitudes. Segundo o parágrafo, o cristão é transformado à medida que contempla a glória do Senhor. Aí a gente faz uma menção aqui a respeito, né, da passagem lá de Êxodo, Moisés, ele almejava, né, a vislumbrar, a ver
a glória de Deus. E aí, através de um lance, né, ele pôde, né, contemplar a glória de Deus. Pode passar, irmão Toninho. Isso. A palavra glória, ela quando usada para descrever uma pessoa, ela, né, traz ali, né, a ideia de riqueza, estatura, posição social, valor e poder, né, também, como outros adjetivos ou sinônimos. Só que, portanto, né, Moisés, ele desejava essa manifestação física, mas ele precisava, né, e nós hoje, vamos falar para hoje, né, nós precisamos entender que a natureza essencial de Deus, ela é a bondade e a misericórdia, né? A palavra de Deus fala, inclusive, que ele é extremamente longânimo, misericordioso, de forma abundante em bondade. Então, essa é a natureza essencial da glória de Deus, que é misericordioso, longânimo, de forma abundante em misericórdia. Amém? Segundo parágrafo, Jesus é o Deus vivo em pessoa, ele é a plenitude da divindade, portanto, procurar viver imitando a Cristo em seu caráter, né? É o que nós devemos buscar. Você nunca o conhecerá completamente, mas poderá conhecê-lo melhor hoje, é o viver, né, a cada dia, né? É o sendo transformado a cada dia. O apóstolo Paulo bateu na tecla lá, né, com a igreja de Roma na ocasião e fala conosco hoje, né, a necessidade, a importância de mudarmos todo dia, termos um comprometimento todo dia com o reino, né? Essa transformação ela tem que ser diária. E aí, se a gente for fazer uma análise, né? Imagina, eu estou no trânsito, por exemplo, e aí acontece algo no trânsito, e aí, de repente, né, vamos supor, né, às vezes a gente usa muito esse exemplo, eu sou fechado, de repente, ou está na minha vez, e alguém vem, toma minha vez. Quer dizer, e aí, às vezes, eu posso não ter um comportamento adequado. Então, por isso que traz essa reflexão, e é muito importante nós pensarmos na mudança diária, né? na transformação diária. E aí, tudo vai depender dessa transformação, né? Para nós sermos realmente diferentes em formas de aplicação, que é isso que o capítulo 12 traz, é isso que esses 2 primeiros versículos traz, a necessidade de aplicar aquilo que nós já conhecemos, aí sim nós somos transformados diariamente. Amém? Pode passar, irmão Toninho. E aí, a rigor, só para fechar, né? Nós só podemos ser transformados se contemplarmos a glória do Senhor, ou seja, entendermos, né, a sua bondade, a sua misericórdia, e buscarmos, né, essa contemplação em nossas vidas aí diariamente. Esta glória, ela se mostra, né, e é revelada, descortinada na palavra de Deus, que é isso que nós buscamos, é isso que tem sentido para nós, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Amém, irmãos? Pode passar, irmão Toninho, eu acho que agora é a parte da irmã Valéria. Vou passar para você, Valéria. Pode tocar daí. Amém? Estão me ouvindo direitinho? Amém. Forte e claro. Ah, então tá bom. Bom, nós vamos dar continuidade aí. Eu só queria mostrar aqui a capa da revista, né? Porque o irmão Reinaldo falou o nome aí, mas de repente você tem a revista aí, que é a revista que nós vamos estar trabalhando com ela aí nos próximos domingos, né? Porque a gente deu uma parada na outra e a gente vai estar trabalhando. Então, os próximos professores também estarão dando continuidade à revista. Então, procurem aí quem tiver, porque nós já trabalhamos com ela na escola bíblica, né? E é uma revista muito boa e a gente vai estar trabalhando com ela aqui. Então, vamos continuar aí. O irmão Reinaldo, ele colocou aí que tem que haver essa transformação espiritual na nossa vida, né? Para que nós sejamos renovados pela palavra de Deus, é necessário o lado espiritual. Não tem como eu fazer uma renovação
da minha vida com Deus sem trabalhar o meu lado espiritual, sem trabalhar a palavra de Deus, né? Sem trabalhar a minha intimidade com Deus. E a gente vai dar continuidade aí falando o caminho da transformação espiritual, tá bom? É só seguir aí, continuar seguindo, né? Que o irmão Reinaldo colocou aí, e nós vamos continuar. O processo da transformação espiritual do cristão implica em contemplar a glória do Senhor, recebendo a iluminação do entendimento pela palavra de Deus. Então, quando a gente lê lá em Êxodo, falando sobre Moisés ter contemplado a glória do Senhor, há sim uma polêmica muito grande. Há cristãos que dizem que Moisés ele conseguiu ver a face do Senhor, não é? Outros já acreditam que não. Então, surge aí essa polêmica. Mas a glória do Senhor é justamente isso que o Reinaldo colocou aí. É a bondade, é Deus na sua grandeza. Então, na sua grandeza, a gente consegue ver a glória do Senhor. Deus se mostra para nós hoje através da sua glória. Isso no passado era um pouco restrito, né? Eram assim algumas pessoas que conseguiam contemplar isso. Mas hoje, através do Espírito Santo, a gente consegue contemplar a Deus quando a gente busca, quando a gente procura essa intimidade com Deus, a gente consegue ver a glória do Senhor. E essa glória é justamente isso, é transformar a nossa vida segundo o padrão de Deus, né? Transformar a nossa vida segundo a vontade de Deus. É lógico que Deus não força ninguém, nós já falamos muito sobre isso nas aulas passadas aí. Nós somos, né, Deus nos criou com livre-arbítrio. Então, essa transformação espiritual, ela não vai depender de Deus para acontecer na minha vida, ela vai depender de mim. Então, a gente tem que buscar essa transformação, a gente tem que buscar essa intimidade com Deus. Então, Deus está aí mostrando a sua glória para quem quiser ver. Agora, cabe a mim resolver se eu quero conhecer e ver a glória do Senhor e sofrer essa transformação pela palavra de Deus. É somente dessa maneira, aí, irmão Toninho, à medida que eu for falando, que você vê que mudou aí, você vai mudando também, porque eu estou acompanhando a minha revista aqui, tá bom? É somente dessa maneira que estaremos permitindo que a palavra dirija a nossa vida. A palavra que nos é revelada é, na verdade, a manifestação da graça de Deus a nós. E ela contém o poder de Deus que transforma. Então, a palavra de Deus, ela transforma vidas, né? Tem pessoas que às vezes vão para a igreja, gente, eu estou falando assim uma coisa, uma realidade que acontece, e às vezes a gente nem fica sabendo, né? Pessoas que estão dentro da igreja, às vezes passaram pelas águas e elas não são transformadas, elas ainda possuem um vício, né? Elas ainda fazem coisas que não demonstram essa transformação espiritual. Por quê? Porque precisa do conhecimento. Então, eu só vou ser realmente transformado a partir do momento que eu busco o conhecimento de Deus. E esse conhecimento eu vou adquirir onde? Na palavra de Deus. Não existe outro lugar para adquirir conhecimento, não. Eu posso ler quantos livros eu quiser ler, mas se não houver a palavra de Deus, ela não faz transformação. Então, a transformação espiritual, é bom a gente deixar isso bem claro, ela só acontece quando ela é transformada pela palavra de Deus. Então, é necessário o conhecimento bíblico para que haja essa transformação. Hoje em dia, somos bombardeados por uma enxurrada de livros e mensagens de autoajuda. Mas o que, de fato, precisamos é do poder para transformarmos de dentro para fora. O poder de Deus está contido na palavra que Ele mesmo nos revela, semeando-as em nosso coração. Então, hoje, a gente vive assim, eu acho que principalmente agora, né, com essa pandemia, a gente vê muitas pessoas sofrendo de depressão. No passado, muitos evangélicos até diziam, eu estou falando isso porque eu já assisti, né, mensagens, pregações na internet
que falavam justamente isso, que a palavra de Deus, que quem era evangélico não podia ter depressão. Hoje, a gente vê que a depressão é uma coisa que tem atingido até o meio evangélico. Agora, por que isso acontece? É pecado? A depressão é consequência de pecado? Não. A depressão é uma autoajuda que a pessoa precisa, não é? E essa autoajuda, existem muitos livros hoje, até mesmo pessoas do mundo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, psicólogos que trabalham essa questão de autoajuda. Mas essa autoajuda só vai ter efeito quando caminhando junto com a palavra de Deus. Então, não é errado a pessoa buscar um psicólogo, né? Buscar uma ajuda, ler um livro de autoajuda, não. Mas lembrando sempre que isso só vai surtir efeito se ela vier caminhando junto com a palavra de Deus. Porque essa transformação de dentro para fora, só o Senhor pode fazer. Não existe psicólogo, não existe remédio, não existe terapia, nada pode fazer a pessoa mudar, né, do coração para fora. Porque não adianta a mente querer renovação, mas se eu não coloco no meu coração o propósito de mudar. Então, é necessário que caminhem juntas, tá bom? Em meio à reforma... não, pulei aqui, me desculpe. Nós sabemos que a vida espiritual do povo de Israel era marcada por altos e baixos. Começou no período de Juízes e se estendeu em períodos dos reis, atingindo seu ápice da decadência durante o reinado de Manassés. O rei Josias, neto de Manassés, não seguiu o curso de seus antecessores. Ele decidiu fazer uma reforma. Aí está lá, nós não vamos ler, tá, gente? Porque é o capítulo todo, está lá em 2 Crônicas, o capítulo 34. É bom que vocês depois peguem esse livro, esse capítulo, deem uma lida, porque ele vai trazer bastante crescimento e vai acrescentar muita coisa para vocês aí. Mas o rei Josias, gente, ele tinha 8 anos, diz a palavra de Deus que ele tinha 8 anos quando ele começou o seu reinado. Então, a gente fala 8 anos, uma criança, sim. E quando ele assumiu o reinado, ele não tinha conhecimento, né, do livro da lei. Por quê? Porque o livro da lei estava perdido. Então, todo o conhecimento que tinha sido passado para ele é o que ele estava seguindo. Porém, né, com alguns anos de reinado, ele resolveu fazer a reforma no templo. Aí está aí, ó, em meio à reforma do templo, achou-se um rolo que foi identificado como sendo o livro da lei. Imediatamente após a leitura do rolo, o rei não se conformou com a desobediência de seus pais e submeteu-se a Deus sobre o impacto do conteúdo do livro. Então, quando esse livro foi encontrado, o rei tomou uma decisão. Ele resolveu ler esse livro. Aí, lendo o livro da lei, né, que foi escrito, nós vimos que houve aquela transformação. Então, olha aí a palavra transformação associado à palavra de Deus, né, associado à Bíblia. Então, quando ele encontrou esse livro que ele leu, ele viu quantas coisas ele estava fazendo errado e como que o povo estava caminhando errado de acordo com os princípios de Deus. Então, ele trouxe aquele impacto e, imediatamente, qual foi a posição dele? Ele quis levar isso ao conhecimento do povo, porque ele entendeu que aquela geração que estava ali junto com ele era uma geração que também não tinha conhecimento desse livro, não tinha o conhecimento desse livro da lei. Então, ele imediatamente resolveu levar isso ao povo. E eu gostaria de colocar aqui 3 tópicos, né, que nos mostra como que a falta da palavra de Deus ela pode levar um povo à decadência. A primeira, olha, mesmo diante, né, de tudo que eles estavam vivendo ali, a gente pode ver o quê? Que havia muito tempo que o livro sagrado não era lido.
Então, gente, a Bíblia estava escondida, né? Vamos dizer assim, a Bíblia, porque era em forma de rolo que era escrito. Então, ela estava perdida. Ninguém estava lendo, não é? Então, há muito tempo que ela não era lida. Mas, no entanto, o segundo tópico, a religião continuava funcionando, porque o templo estava funcionando. Como que pode uma religião continuar funcionando sem a palavra de Deus? Então, na realidade, é isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam seguindo princípios que eles não sabiam de onde havia sido tirado. Por quê? Porque há muito tempo não se lia a palavra de Deus. No entanto, a religião continuava. E o terceiro tópico, ela continuava sendo exercida, sim, mas de uma forma distorcida. Então, eu me lembro até do pastor Wilson, uma vez, que ele falou assim, que tem gente que fala, para mim está falando de Deus, tá bom. Mas não é assim. A gente tem que ter um conhecimento. Falar de Deus é maravilhoso, mas será que o que eles estão me falando sobre Deus está dentro da palavra dele? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muitas religiões, né, que seguem lendo a Bíblia, porém usando, distorcendo a palavra de Deus. E por isso a gente tem que sofrer essa transformação espiritual, para a gente ter esse discernimento, porque nós estamos vivendo próximos à volta de Cristo. Estamos agora, eu acho que mais do que nunca, porque nós já estamos vendo os princípios de dores que Cristo falava. Estamos vivendo a pandemia, isso é aqui no Brasil, mas a gente vê terremotos, a gente vê tanta coisa acontecendo, e se eu não tiver a minha transformação espiritual, eu não tiver o meu conhecimento na palavra de Deus, como que eu vou enfrentar tudo isso? Não vai ter como. Por quê? Porque não é uma denominação, não é uma religião que vai me ajudar, né, que eu vou crescer. Não, é aprendendo a palavra de Deus. Por isso, eu sempre digo, eu dou muito valor à escola bíblica, um valor, assim, inexplicável. Por quê? Porque na palavra, na escola bíblica, a gente vai aqui pegando e vai lendo, a gente vai aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Então, a pregação é ótima, mas a gente precisa ter esse cuidado também, de viver a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de conferir se aquilo que eu estou ouvindo realmente está de acordo com a palavra de Deus. Não é? Por quê? Porque é isso que vai transformar a minha vida. Não há transformação espiritual sem a palavra de Deus. Então, é necessário isso. Continuando, a verdadeira transformação pela renovação do entendimento começa pela observância da palavra de Deus. Depois que o rei Josias foi impactado pelo livro da lei, as reformas passaram a ser mais profundas. Em seguida, o rei convocou todo o povo, leu o livro para todos. O povo imediatamente reatou a aliança com Deus. Josias começou a reforma pelo lugar certo, o coração do povo. Então, quando ele leu, é aquilo que eu disse, o povo aceitou. Então, muitas das vezes, gente, eu até lendo isso aqui, né, eu pensei assim, gente, como que às vezes a gente não para observar as pessoas ao nosso redor, a gente acha que elas têm o mesmo conhecimento que a gente, não é? A gente pensa assim, o fulano é tão idólatra, o ciclano faz isso de errado, o beltrano faz aquilo outro ali, como é que pode? Cresceu num lar evangélico, né? Conheceu a palavra de Deus, mas será que eles conhecem a palavra de Deus da maneira certa? Será que alguém, algum dia, chegou para eles e falou para eles que aquilo era errado? Então, a gente precisa passar a observar mais as pessoas ao nosso redor, né, para a gente poder conduzir a pessoa, conduzir as almas que estão se perdendo à nossa volta por falta de conhecimento.
Porque, às vezes, a partir do momento que a pessoa conhecer que aquilo é errado, vai haver uma transformação na vida da pessoa. Então, a gente precisa se deixar usar nesse sentido também, de levar esse conhecimento, assim como Josias fez, que a gente possa também levar esse conhecimento às pessoas ao nosso redor. Porque quantas vezes a gente fala e a pessoa fala assim, eu não sabia disso. Então, a gente precisa ficar atento a esse fato aí. Né? De fato, quando conhecemos a Deus e o seu caráter, que é a glória de Deus, como o Reinaldo colocou aí, retratado na sua palavra, somos confrontados em nossos pecados. E o resultado é o quebrantamento interior. Então, gente, quando eu deixo a palavra de Deus agir na minha vida, não é que eu estou livre de pecar, não, porque eu sou carne, eu sou humana, e o pecado, né, ele está sempre à nossa volta. Mas quando nós temos a palavra de Deus, conhecimento, o pecado começa a incomodar, né? Ele começa a nos incomodar. Aí vem o nosso arrependimento, e com isso a gente busca consertar aquilo que havia de errado na nossa vida. Então, essa transformação, ela acontece pela palavra de Deus dessa forma. E hoje, gente, a glória de Deus, como eu falei com vocês aí, o Espírito Santo, ele tem demonstrado, né, tem levado pessoas a mostrar, a traduzir mais conhecimentos a respeito da palavra de Deus. Ontem eu estava aqui ouvindo o hino, né, de Daniel e Samuel, e ele ainda falando sobre as pragas do Egito. E eu ainda comecei a analisar, e falando, né, que eu não sou boa para cantar, não, mas também não lembro assim, da letra direitinho do hino, não. Na hora que começa a cantar, eu canto junto, mas ele falava justamente sobre Deus envergonhar cada deuses egípcio, né, porque cada praga do Egito, ela foi para envergonhar um tipo de deuses egípcios. No passado, quando eu comecei a caminhar, não muito distante, tá, gente? A gente não aprendia isso. A gente só aprendia a respeito das pragas. Foram 10 pragas, né, que Deus lançou sobre o Egito. Hoje, Deus tem usado louvores, né? Deus tem usado pregadores, Deus tem usado pessoas que procuram aprender mais de teologia para trazer esse conhecimento para a gente. Então, hoje, a glória de Deus está sendo mais revelada do que nunca. Só que as pessoas não estão buscando essa glória de Deus. Eles não estão buscando conhecer ao Senhor. Então, por isso, hoje, a impressão que se tem é assim, o Deus que agia no passado não age hoje, mas ele age. Basta a gente buscar essa transformação e deixar Deus transformar a nossa vida. Porque o nosso Deus, gente, ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Então, essa transformação, ela só vai acontecer quando eu estiver buscando na palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela venha fazer parte da nossa vida, não é? Eu ainda me lembro que eu ouvi uma certa vez uma pessoa comentando, né? Falando, dando esse exemplo, que havia uma irmã que perdeu os óculos, né? E ela procurou, cansou de procurar os óculos, e aquilo procurou por meses o óculos, e ela não conseguiu encontrar. Até que ela resolveu procurar um oculista e fazer um outro óculos. E a partir do momento que ela fez um outro óculos, ela sentiu o desejo de pegar a Bíblia dela. Quando ela pegou a Bíblia, o óculos dela estava dentro da Bíblia. Ou seja, ela não buscou os óculos dela para ler a Bíblia. Ela ficou meses e meses, né, sem ler a Bíblia por falta do óculos. Justamente, o óculos estava dentro da Bíblia dela. Então, que a nossa Bíblia, ela não fique encostada no canto da nossa casa, né, mas que ela seja uma fonte de estudo para que a nossa vida seja transformada. Eu tive um exemplo muito grande na minha família, porque a minha mãe, gente, se pegar a Bíblia dela, eu falo que a Bíblia da minha mãe era um diário, né? Se quer conhecer a minha mãe, é só pegar a Bíblia dela. Por quê? Porque ela lia, minha mãe sempre foi assim, de pouco entendimento,
mas sempre foi uma mulher de ler muita Bíblia. E às vezes ela me perguntava, Valéria, eu li isso, o que quer dizer? Pedia explicações, mas a Bíblia dela era toda escrita, é toda escrita, né? Ela tá com meu irmão, e ela é toda escrita, então ela escrevia tudo. Se ela tivesse triste, ela abria um versículo, hoje o Senhor, estou triste por esse motivo, mas o Senhor falou isso aqui comigo. Então a nossa Bíblia, gente, ela tem que ser assim. Ela tem que ser o nosso diário espiritual. A gente precisa fazer da Bíblia o nosso diário espiritual, para que haja a transformação espiritual na nossa vida. Amém? Bom, vou estar encerrando aqui. E essa parte aí ficou para eu e o irmão Reinaldo falar. Então, eu vou completar aqui, vou passar para ele estar dando o encerramento, tá bom? Que é o ponto 3 aí, ó, vivendo de modo digno do Evangelho. Porque quando eu tenho a transformação, não basta, né? Se o rei Josias tivesse sido transformado, mas ele não estivesse colocado aquilo em prática, de nada adiantaria. Então, é necessário que eu seja transformado, mas que eu coloque também isso em prática. Né? E a palavra digno de Efésios 4:1, depois os irmãos leiam aí, porque a nossa hora está bem avançada aqui, mostra que deve haver um equilíbrio entre o que cremos e o que praticamos. Em outras palavras, não podemos pôr todo o peso para o lado da doutrina e só um pouco para a prática, ou vice-versa. Há um pensamento corrente de que a prática é melhor ou superior à teoria. Porém, essas não são desassociáveis, elas andam juntas. Então, a prática, gente, e a teoria, elas têm que caminhar juntos. É aquilo que a gente já vem falando aí há mais tempo na escola bíblica, né? Nas nossas aulas online aqui. Não adianta eu aprender e eu não praticar. Então, é necessário que eu seja transformado, mas que essa minha transformação, ela possa fluir na vida das pessoas ao meu redor também. E para que haja essa transformação das pessoas ao meu redor, tem que haver esse equilíbrio entre a teoria, que é aquilo que eu leio, que eu aprendo na palavra de Deus, e a prática, que é aquilo que eu pratico. Então, que haja esse equilíbrio aí na nossa vida e que sejamos sempre transformados, né, pela renovação do nosso entendimento. E esse entendimento da palavra de Deus. Amém? E isso, com certeza, a gente vai conseguir acompanhando a escola bíblica. Né? Que vocês possam estar sempre acompanhando e trazendo cada vez mais pessoas a acompanhar a nossa escola bíblica. Ou aqui online, ou presencial, né? Porque muitas pessoas não conseguem acompanhar aqui online, mas está acontecendo a escola bíblica também lá na igreja, não é? Amém? O irmão Reinaldo está aí com a palavra, está me ouvindo, irmão Reinaldo? Amém. Amém, irmã Valéria. Amém? Esse é o fechamento, né? Amém. Esse é o fechamento, irmãos, da lição, né? Da primeira lição aí, né? Dessa revista, que é uma revista que, né, os irmãos já puderam perceber, né, vai trazer uma profundidade muito grande, né, com temas aí, sobretudo com aplicação prática, que é a proposta, foi a proposta aí da primeira lição, da qual, de forma que a gente, né, concluindo, né, como a irmã Valéria falou, quer dizer, é tudo isso que a gente falou aqui, quer dizer, é pegar toda a orientação, todo o aprendizado, tudo aquilo que nós conhecemos, né, e tivemos a oportunidade, a partir do momento, né? O apóstolo Paulo fala aí em Efésios, né? Nós somos dignos de quê? Nós somos dignos de sermos imitadores de Cristo, né? Amigos de Deus, né? E aí Jesus fala isso lá no Evangelho de João, né? Não te disse que se creres, né, verás a glória de Deus, né? Então nós somos chamados para ver e reconhecer a glória de Deus através da sua misericórdia, bondade em nossas vidas. E a partir dessa transformação, né, em nossas vidas, através da aplicação diária, mudança, transformação diária, né, as pessoas, né, elas vão percebendo também isso. Então, a irmã Eliana até colocou, né,
eu li rapidamente, quer dizer, a Bíblia em nós, né? O Evangelho hoje é a Bíblia em nós, quer dizer, as pessoas, elas veem e procuram essa diferença, né? Em nós, e a partir daí eles realmente eles podem fazer esse comparativo, né? A nossa vida, ela é só ali a teoria ou ela é também a prática, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente tem como governo, né? Que é a palavra de Deus, que é as leis de Deus, mas se nós convertemos isso realmente na prática. Bom, irmãos, essa aí foi a lição, né? E a questão, né, de aplicarmos aí, né, no último parágrafo aí, né, a doutrina, que é o fundamento, né, é o conhecimento máximo aí, o cuidado, né, aquilo que vai ornamentar as nossas vidas, que ela seja apropriada, coerente, de acordo com o evangelho, né, de Cristo aí em nós, em nossas vidas, e que todos possam ver essas transformações que nós queremos, que a Bíblia, né, orienta e ordena, né, para que o mundo tenha e veja, que as pessoas possam ver essa transformação em nós aí a cada dia. Pode passar, irmão Toninho. Isso. Que aí, fechando, né, a transformação autêntica é essa que a irmã Valéria já falou, né, que nós já comentamos lá no primeiro momento da fala, que é a respeito dessa que acontece de dentro para fora. Pode passar, irmão Toninho. E aí, aplicação pessoal, irmãos, para a gente poder fechar, fica aí, né, com cada um para poder responder a respeito de como que você explicaria, né? Como é que você tem recebido, como é que você tem percebido a glória, a misericórdia, né, de Deus na sua vida, que é a glória, o termo glória. Qual a avaliação que você faz em relação à Bíblia, né? No que você precisa melhorar? Aí uma avaliação pessoal, né? As nossas revistas, ela traz essa reflexão, né, de forma prática, né? E aí tem essa aplicação pessoal em cada lição, vai ter essa aplicação pessoal em cada lição. E que passos práticos você pretende dar para andar nessa direção? Então, aí, só fechando com essa reflexão. Pode passar, irmão Toninho. Referência do versículo-chave, né, que é aí o que nós trabalhamos, né, aí nessa primeira lição e que vai nortear toda a revista, né, nas demais lições. Pode passar, irmão Toninho. Isso. E aí, fazendo esse fechamento, então, já, né, startando aí para a próxima aula, né, que já tem o título aí, ó, tá vendo? Já colocamos aí, ó, que vai ser a consagração total. Nossa próxima parada vai ser no dia 18. Bom, irmãos, é isso, né, que Deus colocou nos nossos corações para a gente poder estar trabalhando, estar tratando, estar aqui, né, conversando com os irmãos nessa primeira lição, né, que todos vocês aí tenham sido abençoados, em nome de Jesus. Passo a palavra aí para o Rafael, Toninho. Amém, amém. Glória a Deus. Que nós possamos, né, colocar em prática tudo que nós aprendemos. Ô, Toninho, encerra sua tela aí, que eu quero compartilhar a tela aqui do sorteio aqui para mostrar para os irmãos. Amém, glória a Deus. Oh, que bênção, hein? Tá tudo cheio hoje. Tivemos mais de 30 aí, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu vou passar aqui o sorteio, né? Dos participantes da semana passada. Estão vendo aí? Estão vendo minha tela? Ok. Então vamos lá. Esses daí foram os nomes, né, daqueles que participaram no chat com a gente aí, fazendo os comentários. E é o seguinte, a partir do próximo sorteio, todos que estão presentes vão participar do sorteio, não somente os que participaram do chat. E aqueles que também estão comparecendo na igreja vão participar. Então, quem foi sorteado aí foi a irmã Ieda, né, a bênção. Então, o próximo prêmio será entregue a ela. Amém? Então, é isso aí.
Então, mais uma vez, agradecer a vida de cada um aí, né? Que esteve com a gente aí. A irmã Delba está lá em Contagem, né? Cuidando da saúde. Que Deus possa estar abençoando. Queria fazer o encerramento aqui, agradecendo aí a vida de cada um, em especial aí aqueles que hoje estão pela primeira vez aí. Sejam muito bem-vindos e esperamos que no dia 18 estejam aí com a gente novamente. Amém? Amém. Rafael, Oi. deixa eu falar. Eu estou em Muriaé, porque eu vim Já só para voltou? organizar. Não voltei, eu só vim hoje. Amanhã eu estou voltando para lá, porque eu tenho uma cirurgia na terça. Eu vim para organizar, né, os remédios da mãe, para deixar com alguém, mas eu estou voltando amanhã cedinho. Perfeitamente. Então, Deus possa abençoar o retorno aí, que tenha Amém. sucesso aí. Amém? Amém. Amém. A irmã Orlando está aí hoje pela primeira vez. Seja bem-vinda, irmã Orlando. Prazer ver a senhora aí. Aqui, vamos encerrar. A pastora Pé, está com áudio bom hoje aí? Muita gente participando aí, Rafael. Graças a Deus. Está aumentando Amém. a audiência. Está aumentando. Está com o áudio perfeito aí, pastora Pé? Mãe? Acho que vai ela não ficar ouviu, não, Rafael. Não, vai ficar para outra oportunidade, então. Pastor Luciano, faz a oração de encerramento, por favor. Amém. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos louvar o teu santo nome pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nesta manhã de domingo, de estarmos aqui juntos através da internet, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Que nós possamos praticar cada dia mais a tua palavra, para que nós sejamos transformados de glória em glória, para que nós possamos experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando esta equipe, meu Deus, que eles sejam instrumentos do Senhor para estar abençoando cada vida, meu Deus. Amém. E que nós possamos ter um restante de domingo na presença do Senhor, juntamente com os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, estamos encerrados hoje, né? Deus possa abençoar a vida de cada um. Tenha um excelente domingo. Paz seja convosco. Amém.